quando você pergunta por que a pastora Terezinha é pastora aí nos Estados Unidos, e, por exemplo, né, você deu o exemplo da Laura, da Mari, a Mari não é no Brasil e não tem possibilidades, perspectivas, a resposta é uma que está votado. Ou seja, nós temos essa informação para essa resposta votado pela Conferência Geral, só que está no inglês. Deixa eu explicar isso. Sim, pastoras, ou seja, mulheres pastoras podem ser pastoras autorizadas pela nossa Conferência Geral, porque existe um voto de mais de 30 anos atrás que autoriza, foi votado no Conselho Anual da Conferência Geral, e que autoriza que mulheres possam ser pastoras e, inclusive, exercer todos os ritos, claro, do ministério pastoral. Portanto, quando você vê alguém batizando, casando e tudo, ou seja, pode tudo isso, não é? Autorizado, eu não estou falando autorizado pelo Brasil ou pelos Estados Unidos, eu estou falando pela Conferência Geral, a nossa Conferência Geral. Então, é autorizado, mas é dado a divisão, as divisões, é dado a elas o poder de decidir, ou seja, a autoridade de decidir se contrata ou se não contrata. Então, a gente precisa entender que cada divisão é livre, de acordo com esse voto da Conferência Geral, cada divisão do mundo fica livre para ver o seu contexto cultural, o seu contexto, todo tipo de contexto que vai influenciar se isso vai ser bênção ou não vai ser bênção. Então, se em oração e avaliando o seu contexto local, se uma divisão enxerga que não vai ser bom contratar mulheres pastoras e ter mulheres pastoras no seu campo da divisão, eles optam por não fazer. Podem fazer isso? Podem. Ou seja, podem não fazer? Podem. Por outro lado, vamos, por exemplo, a divisão norte-americana. Quando nós vemos a divisão norte-americana contratando mulheres, essas mulheres realizam todos os ritos do ministério pastoral, como eu. Batizamos, casamos, fazemos tudo o que precisa ser feito, não tem restrição aos ritos. Então, quando nós vemos isso, também está autorizada pela Conferência Geral, a divisão norte-americana. Entende? Então, as divisões, o voto é esse. Cabe a cada divisão decidir se contrata ou não, mas está autorizado. Então, inclusive, essas mulheres, elas têm uma credencial, essas mulheres pastoras, a credencial de pastora delas se chama credencial de comissionamento. É um nome que às vezes o pessoal não sabe o que é, inclusive é mencionado muitas vezes, olha, a respeito a credencial de comissionamento. Em San Antônio foi falado, quando foi votado o assunto de ordenação, que é um outro assunto, não é o que a gente está falando hoje. Nós estamos falando de mulher no ministério hoje. Tá? Não vamos confundir as coisas, não estamos falando sobre ordenação, estamos falando sobre mulher no ministério. O que, é claro, vai confundir depois, porque vinha uma interrogação enorme na nossa cabeça, que é o seguinte, mas espera aí, se pode então ter mulher no ministério, por que não pode ordenar, né? E é essa discussão que a nossa igreja está envolvida hoje, né? Porque poder ter mulher pode. Não foi encontrado, naquela época, quase 30 anos atrás, nenhum embasamento bíblico para proibir. E não tinha o embasamento bíblico para proibir, nem para o que fazer, não está escrito lá, pode ser pastora, não pode. Por todo o contexto e estudo da Igreja Apostólica do Novo Testamento, a Igreja sabiamente identificou que o ministério pastoral feminino e masculino está presente lá, não é? Nas igrejas que Paulo instituiu e tudo mais. Então, se você estuda aquilo profundamente, como a nossa igreja fez, ela chega a essa conclusão. E chegou a essa conclusão: mulher pode ser pastora. Então, é muito importante, Laura, que a gente divulgue essa informação corretamente. Eu fico triste porque, às vezes, eu vou falar por mim, eu já batizei inúmeras pessoas, assim, eu já não lembro mais o número. No início, eu parei no número 57, que eu contei 57 pessoas. E que eu desci as águas e batizei. Depois eu não contei mais, preciso voltar, mas é fácil, só ir no meu ministério, no meu campo e ver os números. Mas depois eu já nem contei os números. É uma coisa tão maravilhosa. E quando eu batizo, as pessoas partilham fotos. Eu estou dando um exemplo, né? Elas partilham fotos, porque elas estão felizes por serem batizadas. E, infelizmente, o que acontece é que muitas vezes as pessoas olham essas fotos e vê uma mulher impondo as mãos sobre alguém e descendo as águas batismais. E quem não tem a informação de que isso está autorizado,
pela Conferência Geral, na minha divisão norte-americana, eu estou autorizada, a minha divisão está autorizada pela Conferência Geral. Não é? Então, quem não sabe disso e me vê lá batizando, fala, infelizmente, é uma heresia, entende? Está contrário à igreja, é uma prática tal, às vezes até coisas que machucam bastante. Eu já vi gente falando assim que é coisa do inimigo mesmo, né? Então, você está autorizado pela Conferência Geral, você está completamente dentro das policies da igreja, dentro do que pode ser, do autorizado, tudo certinho, e aí a interpretação é de que você fez algo que foi o diabo, enfim. Então, isso é muito triste, mas eu não culpo, eu fico triste, mas não fico brava, chateada com as pessoas. Sabe por quê? Porque o problema é falta de informação. Informação. Então, quando as pessoas ignoram, elas erram pela ignorância, né? Deus vai ajudar, Deus vai instruir, entendeu? Deus vai ajudar essas pessoas a compreenderem esse entendimento com base não no que eu estou falando hoje, em informação. É só ir no website da Conferência Geral que está tudo lá. Tudo lá certinho, as credenciais de comissionamento, mulher, o que pode fazer, está tudo certinho. Como eu quero até terminar essa pergunta, essa resposta, dizendo que a Conferência Geral não só reconhece os batismos que eu faço, como celebra, como eu estou falando, ele celebra o batismo de todas as igrejas que chegam lá. E a minha igreja é uma igreja oficial. Eu até dando um exemplo, eu estou em Silver Spring, a minha igreja está na cidade onde é a Conferência Geral. Então, eu não estou assim, eu não sou uma rebelde fugitiva você entende? Que está numa igreja lá, num lugar escondido, tentando. Não, é tudo muito oficial. Quando eu batizo porque a minha Conferência Geral me autorizou a isso via a divisão. Então, isso é muito importante, não é todo mundo que conhece, não é todo mundo que sabe. Eu espero que Deus realmente mostre essa informação desse voto tão justo que a nossa Conferência Geral tomou há 30 anos atrás.